Nesse vídeo completo eu vou te ensinar tudo sobre função do segundo grau, tudo aquilo que você precisa saber, desde o que seria uma função do segundo grau, também conhecido como função quadrática. Vou te ensinar também sobre o gráfico da função quadrática, como encontrar as raízes, também o vértice da parábola, o valor máximo, o valor mínimo, seria o quê? Seria o gráfico aí da função quadrática. Também vou te ensinar como determinar uma função quadrática. Isso aqui cai bastante em concursos públicos. Sempre que cai esse conteúdo, na maioria das vezes cai uma questão sobre esse tema aqui. Como eu mostrei aí, é uma aula completa. Só peço que você assista até o final e, se gostar, se inscreva no canal, deixe seu like, que ajuda bastante. E se você quiser aprender mais matemática comigo, acesse aqui a descrição do vídeo e também os comentários, que lá tem o link da minha apostila completa de matemática básica em videoaulas. É uma apostila sensacional que vai estar te tirando do zero aí na matemática. O link está aqui embaixo nos comentários e na descrição, acessa lá e já vamos aqui começar essa aula. Vamos lá, pessoal. Função do segundo grau. Essa função, pessoal, ela também pode ser chamada de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Então anota esses dois nomes também, que ela pode aparecer dessa forma, ok? E ela é representada assim, ó, f de x, f de x é igual a ax² mais bx mais c, ok? Dessa maneira. E esse f de x é a mesma coisa que y, então você pode, se você quiser, escrever, ó, y é igual a ax² mais bx mais c, dá no mesmo, tá bom? Então, ó, olha aqui embaixo, aqui eu tenho uma função do segundo grau, certo? Fazendo uma comparação, eu já percebo o seguinte, ó. Quem que seria o A? Seria o 3, né? Por quê? Porque o 3 está com x². Então, quem que é o A aqui? É o 3. Agora, quem que seria o B? O B é quem está com x, né? Então, seria o 2, certo? E quem está sozinho, está sem o x, seria o 1. 1 seria o C. Show de bola? Então, ó, A, B e C. O A é 3, o B é 2 e o C é 1, nessa função aqui. Agora vamos lá. Ó, A, B e C, tanto A quanto B quanto C, eles são números reais, ok? E o A tem que ser diferente de zero, pessoal. Por que o A tem que ser diferente de zero? Porque, como é que eu sei que uma função é quadrática? Quando aqui, ó, o maior expoente aqui, ó, do x, ele tem que ser 2. Então, ó, ax², o expoente ali, o maior, né, que nós temos aí na função, ele tem que ser 2. Aí você percebe o seguinte, ó, por que tem que ser diferente de zero, A? Se ele for zero, ó, 0 vezes x² vai dar 0. Aí esse x² some. Isso não pode acontecer, tá bom? Por isso que ele tem que ser, ó, o A diferente de zero. Então, dito isso, uma questão pode te perguntar o seguinte, olha só. A questão vai afirmar assim, ó, se essa função é uma função quadrática, qual que é o valor de m? Aí vamos lá. Quem acompanha o x² é o A, certo? Ou seja, isso aqui é o A. Ok. E esse valor tem que ser diferente de zero. Então, ó, o m mais 4 tem que ser diferente de zero, ou seja, não pode ser zero. O que eu faço aqui, ó? Vou pegar esse 4 e jogar ele para o outro lado, mudando o sinal, ó. M diferente de menos 4. Passou, mudando o sinal. Ou seja, para isso aqui, se é uma função quadrática, o m tem que ser o quê? Diferente de menos 4. Porque se ele for menos 4, ó, menos 4 mais 4 dá 0, o que não pode acontecer, tá bom? Então, isso aqui pode estar caindo no seu concurso, ó. É importante anotar isso aqui também. Agora, vamos lá. Vou te mostrar agora como funciona o gráfico da função do segundo grau. Olha aqui, ó, imagina essa função aqui, ó, uma função do segundo grau, certo? Deixa eu reescrever ela aqui, ó. F de x é igual a 3x² mais 2x mais 1. Pensa só, se eu pego o zero e coloco no lugar do x, eu vou ter o quê? F de 0 é igual a 3 vezes 0² mais 2 vezes 0 mais 1. Isso aqui vai me dar um valor, certo? Ou seja, quando eu coloco o zero aqui, ele me entrega um valor. Se eu colocar 1, ele vai me entregar outro valor. Se eu colocar 2, ele vai me entregar outro valor. Quando você pega esses valores, tanto de x quanto do resultado, né, que chamamos de y, né, como eu mostrei aqui, ó, pode ser chamado de y. Quando você coloca num gráfico, você vai ver que o gráfico, ó, um plano cartesiano, quando você coloca no plano cartesiano, ele forma um formato mais ou menos assim, ó,
em forma de parábola, pessoal. Então, se você pegar os resultados aqui e colocar no gráfico, ele forma um gráfico em forma de parábola, como eu vou mostrar aqui para você, olha só. É o gráfico da função quadrática, né, como ela também é chamada. Aqui, ó, é em forma de parábola. Não está uma parábola perfeita aqui desenhada não, tá? Mas releva isso aí. Então, olha só. Como o gráfico é em forma de parábola, eu posso ter uma parábola assim para baixo e uma parábola assim, ó, para cima. Dos dois jeitos. Qual que é a diferença? A diferença está no A. Quando o A, pessoal, for maior do que zero, ou seja, o A for um número positivo, então significa que a parábola vai estar assim, ó. E quando o A for um número menor do que zero, ou seja, for um número negativo, a parábola vai estar assim. Então, olha só, esse exemplo aqui, ó. O A é quem? O A é 3, certo? 3 não é um número positivo, então a parábola estaria como? Estaria assim, ok? Se fosse um número negativo, então estaria assim. Como é que eu faço para decorar isso aí, professor? Só lembrar aqui, ó, da carinha de feliz e da carinha de triste, né? Ó, estar feliz é positivo. É positivo. Estar triste é negativo, certo? Grava dessa forma aí que fica mais fácil, ó. Então, quando o A for positivo, a carinha feliz, ó, a parábola aqui, ó, vai estar assim, ó. E quando for negativo, ó, vai estar triste. A parábola vai estar ao contrário, beleza? Só decorei dessa forma. Agora vamos lá. Como que eu faço para achar as raízes da função do segundo grau? Professor, o que seria as raízes? Volta aqui comigo, olha só. Tá vendo o gráfico? Ele corta aqui o eixo X em 2 pontos aqui nesse caso. Então, ó, ele cortou o eixo X aqui e aqui, certo? Já nesse outro caso, cortou o eixo X aqui e aqui também. Justamente esses pontos que são conhecidos como as raízes. Então, aqui, ó, para essa função eu teria 2 raízes e aqui eu também teria 2 raízes. Como é que eu faço para encontrar essas raízes? Vamos lá. Ó, tem uma função aqui. Eu quero encontrar as raízes dela. Como é que eu vou fazer? Para isso, nós temos que utilizar a fórmula de Bhaskara. Lembra aí que vocês provavelmente estudaram na escola a fórmula de Bhaskara? Então, justamente agora nós vamos utilizar. Qual que seria a fórmula de Bhaskara? Seria essa aqui, ó. Eu vou ter a fórmula do delta, ó, que seria o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E a fórmula para nós encontrarmos as raízes seria o seguinte, ó. Menos b, mais ou menos, raiz do delta dividido por 2a. Ok? Essa fórmula aqui. Essa fórmula, pessoal, é muito importante você ter ela decorada aí para poder resolver as questões de função do segundo grau, função quadrática. Como é que eu faço para encontrar aqui as raízes? Primeiro, vou definir quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C. Quem que seria o A aqui, ó? Professor, o A é quem está com x ao quadrado, mas não tem ninguém. Se não tem ninguém, tem um 1 ali, ó. 1 vezes x ao quadrado, concorda? Então, o A vale 1. Quem que é o B? Ah, o B é 5, professor. Não, olha o sinal aqui, ó, menos. Então, ó, o sinal acompanha. O B seria o menos 5. E quem que seria o C? Seria o 6. Ah, professor, não seria o mais 6, não? Colocar 6 ou mais 6 não faz diferença. Então, só coloco o 6. Então, ó, primeiramente temos que encontrar o valor do delta, né? O delta seria o quê? Seria o b ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. Quem que seria o b? O b seria menos 5. Então, ó, menos 5 ao quadrado, ó, lembra dos parênteses, tá? Por quê? Porque eu estou elevando ao quadrado o menos e o 5. Então, boto os parênteses. Então, ó, b ao quadrado, menos 4 vezes o a. Quem que seria o a? É 1. E quem que seria o c? 6. Substitui todo mundo. Ó, o delta vai ser, ó, menos 5 ao quadrado, qualquer número negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo. Então, vai ser 5 vezes 5, que dá 25. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, dá 24, certo? 25 menos 24 é 1. Então, o delta é igual a 1. Agora, nós temos que encontrar as raízes. Ó, eu tenho o seguinte, ó, que o x é igual, ó, x é igual a menos o b, ou seja, menos 5, tá? Tem que ter atenção, ó. Menos o b, ó, menos, quem que é o b? Menos 5, então menos 5. Mais ou menos
raiz quadrada de delta. Quem que seria a raiz quadrada de delta? Raiz quadrada de 1 aqui no caso. Raiz quadrada de 1 é 1. Então, já vou colocar direto, ó. Mais ou menos 1 dividido por 2 vezes A. Quem que seria o A? Seria 1. Então, aqui eu tenho, ó, vamos lá, menos 5. Ó, menos vezes menos fica positivo. Então, eu teria 5 positivo, mais ou menos 1 dividido por 2 vezes 1, 2. Certo? Por que está mais ou menos aí, professor? Porque esse aqui tem que me dar duas raízes, lembra? Uma das raízes eu calculo com mais e a outra com menos. Então, ó, vou escrever aqui, ó, a raiz de número 1, eu vou usar o mais, pode ser? Então, x mais, aliás, 5 mais 1 dividido por 2. Já a raiz de número 2, eu vou calcular usando o menos. Então, eu vou ter 5 menos, agora eu uso menos, ó, dividido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Pronto, professor. Encontramos aí a raiz número 1, que seria o quê? 6 dividido por 2 dá 3. E a raiz número 2? Seria 5 menos 1, 4. Dividido por 2, 2. Então, ó, encontramos aí as raízes, ó, 3 e 2. Dessa forma, nós encontramos as raízes. Agora eu quero te mostrar uma coisa bem interessante também. Olha só. Nós precisamos calcular o delta. Quando o delta é maior do que zero, ou seja, ele é positivo, é diferente, tá? Isso aqui, o gráfico ele fica diferente disso aqui e disso aqui, ó. Aqui o delta é positivo, o delta é negativo e o delta igual a zero. Qual que é a diferença? Montei aqui no papel um esquema para mostrar para vocês, olha só. Quando o delta ele é maior do que zero, aqui, ó, a parábola ela vai cortar o eixo x aqui em 2 pontos, ó, 1, 2 pontos. Agora, quando o delta é igual a zero, vai cortar a parábola em um único ponto, ou seja, vai tangenciar aqui, ó, vai tocar em um ponto e vai subir de novo, quando o delta é zero. E quando o delta for menor do que zero, professor? Aí, ó, quando o delta for menor do que zero, vai ocorrer isso aqui, ó, tá? Ela não vai tocar em ponto nenhum no x. Por que isso ocorre, professor? Só nessa aqui que não encosta. Porque, olha só, aqui, ó, pela fórmula, nós vemos o seguinte, ó. Para calcularmos o valor das raízes, eu preciso fazer a raiz quadrada de delta, certo? Só que se o delta for menor do que zero, ou seja, se ele for negativo, eu teria que calcular a raiz quadrada de um número negativo. Não tem como. Aí nós entraremos nos números complexos, né? Porque aí foge dos números reais. Isso aí é um tema para outra aula. Por isso que não teria como. Então, olha só. Vai ficar dessa maneira aqui, pessoal. Não vai tocar aqui o eixo x. Aí, como o delta seria negativo, não teria como calcular a raiz de um número negativo. Então, aqui, ó, não teria as raízes, tá? Aqui teria duas raízes, uma raiz, e aqui não teria nenhuma raiz, justamente por isso. Então, mais uma parte da aula aí entendida, como encontrar as raízes. Agora, vamos aí para a próxima parte aí da aula. Vamos entender agora o vértice da parábola, pessoal. Eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho o xv e o yv. Professor, o que seria isso? Olha aqui, pessoal. Tá vendo a parábola aqui, ó, o gráfico da parábola? Ele pode estar tanto assim, né? Que é quando o A ele é o quê? É negativo. E assim quando o A é positivo. Concorda? Aqui nesse caso, você percebe comigo, ó, que o gráfico ele vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, chega lá em cima, ele começa a descer, 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 ou seja, ele atinge um valor máximo. Ele atinge um valor máximo e depois começa a cair, né? Isso aqui seria o chamado vértice da parábola. É o último ponto lá, pessoal, tá? E justamente essa coordenada desse ponto, ó, eu vou ter aqui, ó, um valor dela para x, eu vou ter aqui um valor dela para y, concorda? Então, eu tenho como calcular o valor x do vértice e o valor y do vértice, ok? Como que eu calculo? Dessa maneira aqui, ó, o x do vértice da parábola vai ser o quê? Vai ser o menos b dividido por 2a. E o y do vértice vai ser o quê? Menos o valor do delta, que eu acabei de ensinar a calcular, dividido por 4a. Uma coisa que é interessante, olha só. Aqui eu tenho o quê, pessoal? Se a parábola está assim é porque o a ele é menor do que zero, certo? E se ela está assim é porque o a é maior do que zero. Quando o a é menor do que zero, a função ela tem um valor máximo, é o valor máximo que ela chega lá em cima,
Ó, ela subiu, chegou no valor máximo e caiu. A menor do que zero, ela tem um valor máximo. Agora, quando A é maior do que zero, ela tem um valor mínimo. Ó. Ela vai descendo, 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 descendo. Ela chega lá no limite, ó, no valor mínimo dela, e depois ela volta a subir. Então, ó, no A, quando o A é positivo, é maior do que zero, ela tem um valor mínimo. Anote isso aí também. Agora, vamos fazer uma questão aqui. Ó. Tem aqui uma função. A questão quer saber o seguinte, essa função possui valor máximo ou mínimo? Professor, como que eu faço para saber isso? Ó, acabei de mostrar. A gente tem que olhar para o A. Quem que é o A ali? Ó? O A, nesse caso aqui, já que não tem ninguém, vai ser um 1. O A é igual a 1. 1 é positivo ou é negativo? Ah, professor, 1 é positivo, certo? Se 1 é positivo, é porque o gráfico vai estar como? O gráfico vai estar assim, ó. Se ele vai estar assim, ele vai ter um valor mínimo. E a questão que é que nós calculemos esse valor. Como que eu faço para calcular o valor mínimo aí, ou máximo? Tá? É da mesma maneira. Usando essas duas fórmulas, você vai calcular o valor mínimo ou o valor máximo da função. Como que eu faço, professor, para calcular esse valor aí? Ó? Vamos lá. Calcular aí as coordenadas, né? Tanto do x do vértice quanto do y do vértice. O x do vértice eu calculo como? Ó, primeiramente eu vou definir, ó, eu sei quem é o A, quem que seria o B? Seria o menos 5, e quem que seria o C? Seria o 6. Agora vamos calcular aqui, ó. O x do vértice seria quem? Seria o menos B dividido por 2A. Menos B, quem que é o B? É o menos 5. Então, menos 5 dividido por 2 vezes A. 2 vezes quem é o A? É o 1. Então, dessa maneira, ó, menos vezes menos é mais. Então, teria 5 dividido por 2, né? 2 vezes 1 é 2. 5 dividido por 2 dá o quê? Dá 2,5. Né? Eu poderia deixar até na forma de fração, né? 5 dividido por 2. Aqui eu tenho o quê? 2,5 é o valor do x do vértice. Então, já tem aqui a coordenada x do vértice e a coordenada y do vértice. Aí eu vou precisar calcular o delta, né? Vamos calcular aqui, ó. O delta é quem? É o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. É o mesmo que nós calculamos aí no outro exemplo, né? Menos 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então, ó, 25 menos 24 é igual a 1. Delta, então, vale 1. Beleza. O y do vértice, ele vai ser o quê? Vai ser o menos o delta. Ó, menos, quanto que é o delta? 1. Menos 1 dividido por 4 vezes a. Quem que é o a? É 1. Então, será 4 vezes 1. Então, aqui eu teria o quê, pessoal? O y do vértice é menos 1 dividido por 4, né? Que daria o quê? Ó? Como é a divisão de um negativo por um positivo, a resposta vai ser negativa. 1 dividido por 4 é 0,25, certo? Então, ó, as coordenadas do vértice x e y, as coordenadas seriam o quê, pessoal? Seria, ó, no x eu teria 2,5 e no y eu teria menos 0,25. Beleza? Isso aqui é as coordenadas do vértice. Olha que bacana. Eu me arrisco a dizer, pessoal, que quando se trata de concurso público, o que mais cai se tratando de função quadrática, né, função do segundo grau, é esse conteúdo aqui, tá? É o valor máximo e mínimo da função. A questão vai te dar lá um contexto, né? Contando lá uma situação, e vai perguntar o valor máximo de tal coisa. Você já sabe que é isso aqui, ó. Ah, o valor mínimo de tal coisa. A questão falou, ó, de valor máximo e valor mínimo, você vai usar isso aqui, pessoal. Ó. Então, recapitulando, com essa fórmula eu encontro o x do vértice, que é sempre quem? Quem está aqui no meio, ó, é o valor central entre as duas raízes. Então, se eu tenho aqui a raiz 1 e a raiz 2, o x do vértice está bem aqui no meio. Outra forma de você calcular o x do vértice, pessoal, é fazer o quê? Tirar uma média aritmética das raízes. Então, você pega o valor da raiz número 1, que você calculou, a raiz número 2 e divide por 2. Pode calcular dessa forma também, tá bom? E quem que seria o y do vértice? É o valor máximo ou valor mínimo que a função aí vai assumir, tá bom? Então, se a questão lá perguntar do valor máximo ou valor mínimo, você já fica atento com essa fórmula aqui, ó. Já anota ela aí, que é para você poder usar ela. Agora aqui, por último, mas não menos importante,
Ó, como determinar uma função quadrática? A questão falou o seguinte, ó, se f de menos 1 é 8, f de 0 é 4 e f de 2 é 2, determine a função. Olha só, como é que é a fórmula clássica aí da função? A fórmula clássica é f de x é igual a ax² mais bx mais c, dessa maneira. Então, vamos calcular o seguinte, ó. A questão falou que o f de menos 1 é 8. Ou seja, quando eu coloco o menos 1 no lugar do x, tem que dar 8. Ó. Então, ó, a vezes menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais c, isso aqui é igual a 8. Ok? Então, vamos resolver aqui rapidinho. Ó. Menos 1 ao quadrado, qualquer número negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo. Então, aqui eu teria o quê? Menos 1 ao quadrado daria 1. A vezes 1 é A. Mais B vezes menos 1. Aí ficaria menos B, certo? Estou pegando B e multiplicando pelo número negativo. Ó. Menos B mais C é igual a 8. Então, aqui eu tenho o quê? Uma primeira equação. Eu vou colocar assim, ó, equação número 1. Agora, vamos para a segunda. Ó. F de 0 é igual a 8. O que acontece? Ó? Quando eu coloco o valor de 0 na função, ó, quando eu coloco x igual a 0, eu vou ter a vezes 0 ao quadrado, isso aqui vai dar 0. Mais b vezes 0 também vai dar 0. Só sobra o c. Ou seja, quando o x é 0, a função ali só vai ter o c. Então, ó, na segunda função aqui, eu teria o quê? Eu teria o c sendo igual a 4. Concorda? Repetindo aqui, ó. 0 ao quadrado vai dar 0. Multiplicando pelo a, vai dar 0. Acabou. Mais b vezes 0 também vai dar 0. Só vai restar o x. Como o f de 0 é igual a 4, então c vai ser igual a 4. Agora aqui, ó, o f de 2. Quando eu coloco o 2 no lugar do x, eu vou ter o quê? Ó, o a é 2, né? Então vai ser vezes 2 ao quadrado, mais b vezes 2, né? Mais c. Isso aqui é igual a 2. Então, ó, 2 ao quadrado, 4. Então, 4a mais 2 vezes b é 2b, mais c é igual a 2. Ó, 4a mais 2b mais c é igual a 2. O c vale 4. Já acabei de ver ali, né? Então, 4a mais 2b. Ó, vou pegar esse c aqui que vale 4, na verdade, né? Vou jogar ele para o outro lado negativo. Então, ele vai como menos 4. Ó, é igual a menos 4. Aí eu vou ter o seguinte, ó. 4a mais 2b é igual a... Ele veio para cá como menos 4, só que tinha um 2. Ok? Então, menos 4 mais 2 dá menos 2. Então, tem aqui a equação de número 3. Vou fazer o seguinte. Aqui na primeira, vou tirar esse c e vou colocar o 4. Então, tenho que a menos b é igual ao quê? A menos b vai ser igual, ó, passando esse c, que vale 4, para lá, ele vai negativo. 8 menos 4. 8 menos 4, 4. Então, a menos b é igual a 4. E 4a mais 2b é igual a menos 2. Tem um aqui, ó, essas duas relações aqui que eu consigo agora encontrar o valor de a e b, né? Passando esse b para lá, pessoal, eu vou dizer o seguinte, que o a é 4 mais b. Posso fazer isso, não posso? Agora eu pego esse valor aqui e eu vou substituir aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. 4, quem que é o valor de a? É 4 mais b. Então, 4 mais b. Mais 2b. Isso é igual a menos 2. Fazendo a distributiva aqui, ó, quando está assim, ó, 4 fora do parênteses e tenho dois números assim dentro do parênteses, somando, né, dois valores, eu faço a distributiva. Eu multiplico o primeiro pelo primeiro, 4 vezes 4, 16. Primeiro pelo segundo, 4 vezes b. Então, deu 16 mais 4b, mais 2b. Isso aqui é menos 2. Deixa eu ver se está tudo aqui, ó. 16, 4b, 2b. Isso aqui é igual a 16. 4b mais 2b dá 6b. Então, 16
mais 6b é igual a menos 2. Passo esse menos 2 para lá, somando. Vai ficar 16 mais 2 dá 18. Passo esse mais 6b como menos 6b. Ó. Menos 6b. Ok? Pego esse 6 agora, ele está multiplicando. Vou jogar ele para lá o quê? Dividindo. Ele está multiplicando b, tá? Vou passar ele para lá dividindo. Então, 18 dividido por menos 6. Isso aqui é igual a b. Quanto é que é? 18 dividido por 6 é 3. Só que como um é positivo e outro é negativo, o resultado dessa divisão tem que ser negativo. Então, menos 3, beleza? Encontrei o valor de b. E agora, para encontrar o valor de a, fica muito fácil. Porque o valor de a é o que? É 4 mais b. Só que o b é menos 3. Então, vai ficar 4 menos 3. Aí, ó, 4 menos 3 é 1. Então, o valor de a é igual a 1. Pronto. Sei que o valor de a é 1. O valor de b é menos 3. E o valor de c é 4. Então, acabou, pessoal. Agora tem como nós montarmos aqui a nossa função. Ó. Nossa função f de x é o quê? É ax², só que o a é quem? É 1, né? Então, vai ser 1x² mais b, só que o b é menos 3, então vai ser menos 3x mais c. C é quem? É 4. Colocando aqui ó, só 1, né? 1 vezes x², é o próprio x². Então, f de x é igual a 1 vezes x², x², menos 3x mais 4. Então, pronto. Através dos dados que a questão ali nos deu, encontramos aqui a nossa função quadrática. Esse tema aqui cai bastante em prova, inclusive desse jeito aqui que eu mostrei para vocês, tá bom, pessoal? Eles te entregarem alguns valores e perguntar como que é a função e tá lá nas alternativas e você tem que marcar correto. Isso aqui cai bastante. Mas e aí, o que você achou dessa aula? Desde já te agradeço aí por ter assistido até o final, tá bom? Espero que essa aula tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, escreve aí para mim nos comentários, que eu vou estar te ajudando, tá bom? Tá passando uma outra aula aí na sua tela muito bacana também. Clique e assiste ela aí, que eu tenho certeza que você vai gostar. Fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.